nessa palestra. E não é uma teologia que só vai acontecer nos últimos dias. Essa teologia de Satanás, ela teve origem no céu e estaria em ação especialmente agora no tempo que nós vivemos, né? Então vamos ver qual é essa teologia que está sendo aplicada hoje. Romanos 6:23 diz o seguinte: porque o salário do pecado é o quê? A morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por meio de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Irmãos, se eu perguntar para vocês, o que é a vida eterna que nós temos através de Jesus? O que os irmãos me responderiam? O que é a vida eterna, irmão? A Bíblia responde: a vida eterna é essa, que te conheçam a ti só por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo. Sim, mas a maioria das pessoas entende que vida eterna é viver sem morrer, é viver eternamente, né? Então Jesus deu a definição do que é a vida eterna, que o irmão já se adiantou aqui. Se eu fosse lhe perguntar qual é a definição de vida eterna, você poderia dizer: significa que nós não morreremos mais. Vida eterna é isso. Mas vamos ver da boca de Jesus o que é a vida eterna. João 17, verso 3. Olha a definição de que Jesus deu a respeito do que é a vida eterna. E a vida eterna é essa: que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Essa foi a definição de vida eterna, tá? Que hoje em dia está sendo deturpada. Nós vamos entender por quê. Então, o que é a vida eterna de acordo com Jesus? É conhecer o Pai como o único Deus verdadeiro e a Jesus. Hoje vamos nos concentrar em Cristo, porque a nossa vida eterna depende de saber quem é Jesus. Hoje a vida eterna para nós é importante saber isso. Quem é a pessoa de Jesus? Se o diabo quer roubar a nossa vida eterna, o que você acha que ele vai atacar? Justamente é de conhecer o Pai. Exatamente. Essa é a teologia. Adoração, né? Adoração. A verdadeira adoração. Então, o diabo quer tirar da nossa mente a concepção do que é a vida eterna, né? Porque se o diabo quer nos tirar da vida eterna, ele quer nos tirar do quê? De é o que quê? ele faz hoje, né, irmão? Ele não desvia para baladas, coisas mirabolantes, né? Coisa e tal. Sim. Por quê? Porque é ele que é o rei, né? Exato. Dono da terra, então é isso aí. É o príncipe desse mundo. O príncipe dele, então. Então, se o diabo ele quer nos tirar a vida eterna, o que ele vai nos apresentar? Um erro, uma concepção errada, uma teologia equivocada, tá? Então ele vai apresentar um erro, um conhecimento falso sobre quem é o Pai e quem é o Filho, tá? Não sei se os irmãos estão entendendo bem. Com certeza. Tá tudo ok? Então o diabo sabe que se a sua vida eterna e a minha vida eterna não é porque somos membros de qualquer organização, ele sabe que o conhecimento correto de quem é Jesus é a nossa chave para a vida eterna. Tá? Então devemos saber a verdade a fim de detectar a fraude. E para descobrir se uma moeda é falsa ou não, nós precisamos conhecer primeiro o quê? A verdadeira, não é isso? Então, antes de ver o ataque, né, de Satanás, nós devemos primeiro estudar a verdade. Quem foi Jesus? Se perguntarmos a todos os adventistas de hoje quem é Jesus, qual seria a resposta deles? Ser o intercessor, o advogado, o filho de Deus. O Filho de Deus. Acho que todos responderiam que Jesus seria o Filho de Deus. Se ele falar o intercessor, o advogado, é a mesma coisa. Também. Muitos responderiam que ele Só é. que eles não se lembram Não disso. seria o Deus Filho.
Seria o próprio pai. E no fim é o juiz. Ou seria o próprio pai. Nós vamos entrar nesse mérito aqui. Tá? Essas pessoas que dizem, irmãos, essas pessoas que dizem que Jesus é o Filho de Deus, será que realmente elas acreditam nisso? Porque muitas vezes fica meio confuso. Eles falam que Jesus é o Filho de Deus, mas depois eles partem para Jesus como sendo a segunda pessoa da Trindade. Que aí, dentro dessa concepção, já deixa de ser o Filho. Entendeu como que é? Como que Satanás confundiu e enredou, né? Porque nos é dito que um grupo de pessoas no fim dos dias virá até Jesus, muito surpresas, e vão lhe perguntar para Jesus: Senhor, Senhor, não fizemos todas essas coisas em seu nome? Então Jesus vai dizer: nunca vos conheci, né? Que nunca conheceu essas pessoas. Olha que curioso. E por que, né? Será? Por que será, né, irmão? Que nunca conheceu essas pessoas. Porque não crê que ele é o Salvador. O Salvador, o Filho de Deus. Salvador, né? E essa controvérsia se Jesus é o Filho de Deus, isso começou no céu. Se arrastou para a terra e hoje se arrasta para dentro de todas as religiões. Quem é Jesus? O que disse Jesus a respeito dele mesmo? João 10, verso 36. Quem pode ler para nós? Aquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo disse: sou o Filho de Deus. Isso. O que Jesus disse a respeito dele mesmo? Eu sou o Filho de Deus. Jesus disse. Tá? Em João 10, verso 36. Por isso, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque dizia que Deus era o seu próprio Pai. Certo? Isso é muito claro nas Escrituras, que Jesus é o Filho de Deus. Né? Porque eles não aceitavam Deus como pai, então eles não aceitavam ele como filho também. Como filho. Porque tem a gente que aceita o pai, aceita o filho também. Jesus falou: aquele que recebe, né? Que recebe aquele que me enviou. Que recebe o Pai. Quem recebia ele, recebia o Pai. Se você não receber nenhum, você não recebe nem os dois, nenhum nem outro. Crês tu realmente que Jesus é o Filho de Deus? João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Eu acho que é muito óbvio, né? Não precisa fazer um malabarismo para explicar que Jesus é o Filho de Deus literal mesmo, né? O Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Será verdade que a Bíblia diz que Jesus é o único Filho de Deus? Outra pergunta. Se Jesus é o Filho literal mesmo, real de Deus, ou a palavra filho é apenas um título? Que a Igreja Adventista fala que a filiação de Jesus é apenas um título. Que não tem como ele ser filho. Dentro da Trindade são 3 deuses. Né? O Pai é Deus, Ele é Deus, Jesus é Deus e o Espírito Santo é Deus. Né? O Espírito Santo eles falam que é Tamires, agora da igreja. Tamires era a mulher de Nimrod. Nimrod também é Trindade. Interessante, irmãos, que a palavra unigênito em inglês é begotten, né? E significa gerado, sair, né? Isso quer dizer que Cristo realmente saiu do Pai, né? Foi gerado. Vamos perguntar o próprio Cristo, vamos ouvir o que ele diz, né? Se ele foi gerado mesmo. João 16, verso 27. Pois o mesmo Pai vos ama, visto como vós me amastes e crestes que eu saí de Deus. Foi gerado pelo Pai. Né? Diz que quando Deus criou Adão, ele podia ter criado Adão e Eva junto, né? Se não criou, Se ele quisesse. ele criou só Adão. Aí diz que chamou todos os anjos do céu e falou: assim nasceu meu filho amado. Diz que enfiou a mão assim dentro da costela, assim, a costela de Adão. Fez a mulher. Para os anjos terem uma ideia de como que ele foi gerado. Né? Ele foi gerado, não foi criado, não. Exatamente. Criado, ele não seria um ser divino, né?
para mim. Lógico Não é que criatura? Seria uma criatura. Uma criatura. Seria igual a gente. Como todos os anjos também Podia são ser um pouco criaturas. maior, mas seria igual a gente. Exatamente. Vamos lá. Quando Cristo foi gerado do Pai, Miqueias 5:2. Pode ler? Quem pode ler? Mas tu, Belém, é fraca, fosse que é pequena entre os milhares de Judá. Este que sairá para mim, que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde a eternidade. Ok. É interessante que uma palavra muda todo o sentido. Por quê? Contexto, né? Aqui fala que Cristo foi gerado, cujas origens são desde os tempos antigos, desde a eternidade. Tá? Interessante que quando se refere ao Pai, diz assim o Salmo: Tu és Deus de eternidade em eternidade. Sempre, né? Dá uma ênfase. É. E quanto a Cristo, não. É desde os dias da eternidade. Dá a entender assim que o Pai, quando diz que tu és Deus de eternidade em eternidade, é muito maior do que a existência de Cristo. Lógico que é. Vamos dizer, porque fala de eternidade em eternidade. E aqui diz desde os dias da eternidade, uma vez só. Tá? Porque se ele foi gerado, então Com certeza, o Pai. Depois, é óbvio, né? Cristo foi gerado há algum tempo na eternidade do passado, quando? 1 Coríntios 1:24. Eu, a sabedoria, se referindo a Cristo, possuo o conhecimento e a descrição. O Senhor me possuía no início das suas obras, antes de suas obras mais antigas. Desde a eternidade fui constituída, desde o princípio, antes de existir a terra, antes de haver abismos, fui gerado. Provérbios 8:22-24. Quem é a sabedoria? 1 Coríntios 1:24, que é Cristo, né? Não tem aqui, mas 1 Coríntios 1:24 Mas fala para de os que Cristo. são chamados, tanto judeus como gregos, lhe pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Sabedoria. Então esse título em Provérbios Por isso que ele 8:22, foi gerado, ele é sabedoria De gerada Deus. dele. né? É que se Deus mesmo não podia morrer. E isso, se a gente for pensar, irmãos, é uma coisa muito profunda, Deus é eterno, como que né? Não tem como. O que era Cristo antes da existência, né? Era a mente de Deus. Era, gente, isso eu não tenho nem palavras. Não é? A nossa dá. mente não consegue nem chegar no que seria. Não alcança, né? Não alcança, né? Somos primeiros muito. Por ser filho gerado de Deus, o que ele herdou do Pai? Feito tanto mais excelente do que os anjos, quando herdou o mais excelente nome do que eles. Isso, Hebreus 1:4. Herdou o nome do Pai, né? E aí, E nome significa muito mais do que uma letra. Significava um caráter, Tudo, né? tudo, De Deus, né? tudo. O nome era uma coisa muito, muito profunda você não vê que o no antigo Israel. filho sempre puxa o pai, né? É, Você olha lá, seu pai sai um ladrão, o filho sai ladrão. Você não vê esses caras aí que saem traficante, o filho é traficante. Você vai lá, né? Na ascendência, né? Tem algo. tem que, algo, né? com certeza. É interessante. Inclusive, uma vez eu vi, eu não falei aqui muitas vezes isso daí, mas que fizeram uma pesquisa do DNA dos maiores criminosos atualmente nos Estados Unidos. E verificaram que o DNA deles provinha dos vikings da antiguidade, os bárbaros, aqueles homens que atacavam os navios, aquela coisa toda que a gente vê nos filmes. Essas pessoas eram descendentes daquelas. E aí remete uma coisa que Jesus disse assim, né? Pode uma árvore boa dar um fruto mau? Essa árvore boa que Jesus se referiu não seria a genética das pessoas? É assim. Né? Jesus diz, pode uma árvore boa dar um fruto mau? Quer dizer, pode uma descendência de pessoas boas dar um fruto mau? Será que pode, irmão? Pode Pode. até ser que Pode até ser que sim. Não, eu acho difícil.
viu, Paulo? Entendeu? Você sai de uma geração boa. Não, a você gente vai diz virar no uma. geral, né? No geral, né? Mas Olha, agora você fala assim, uma árvore ruim pode dar fruto bom. O vizinho meu lá era assaltante de ônibus. O filho dele era assaltante de todas essas lotéricas que vai por aí. Saiu bom? Não vai sair É um não. tal questionamento, né? Ah, não sai bom não. Árvore boa, fruto bom. Fruto bom. É? Árvore ruim, fruto ruim. Árvore ruim vai produzir espinhos só. pode ser, né? Que lá atrás, na ascendência, tem algo. É 3 a 4 gerações amaldiçoadas. É até a quarta, né? A terceira e a quarta geração. Né? Vocês matou o filho, mata o outro, mata e vai. Pode ser que depois da quarta geração dá uma aliviada Melhora, naquilo né? ali, Melhora né? um pouquinho. Que a genética já enfraquece Enfraquece. depois da quarta, porque Deus fala que visita a iniquidade nos pais e nos filhos até a terceira e quarta, né? Mas você olha agora daqueles que andam com Deus até 1000 gerações. Então, vamos supor, se a irmã nasceu da geração boa, ela vai. Começou lá atrás, vai até 1000. Só que, Carlos, vamos olhar para o outro lado. Só que isso é um pouco complicado. Você sabe por quê? Dá uma olhada em Mateus 1, a descendência de Jesus. Era de prostituta, era de tanta gente problemática. Mas aí porque a pessoa tinha deixado, né, Paulo? Entendeu? Pode olhar as pessoas que fazem parte da genealogia de Jesus. Quem foi o primeiro que matou, Paulo? Caim. Caim. Agora você olha o filho dele lá pra você ver. Fala assim, ó, eu matei um homem porque pisou no meu pé. Vem aqui, ó, fala assim, ó, bem filhos de... Eu matei um homem porque pisou no meu pé. Você quer ver? Você Mas e Adão? Mas Adão e Eva não faziam maldade. Caim foi lá e fez. E aí veio de quem? deu fruto mal. E agora, como é que fica? Chama os universitários aí pra ajudar. Porque o que está acontecendo? Vai vendo as famílias, vai agregando. Você entendeu? Pode ser que genes bons com genes maus e vai. Uma linha, vamos Mas no dizer, caso de boa, Caim? mas a Não outra tem linha não é, Não né? tem hoje a soja transgênica? Então. Mas... Será que não é uma, Tá bom, outro exemplo. um gene transgênico do mal nessas famílias que vai. E no caso de Satanás? O que Ó. tem? A genealogia dele. Mas Satanás não tem genealogia. Ué, ele é filho de Deus. Não via ninguém, não existia maldade. De repente ele vivia no meio da bondade. De repente ele sozinho se transforma. Mas ele não é filho, ele é criado. Ele é criatura, né? Ele é criatura, ele não é filho, ele não tem a genética de Deus. Então tá, Adão, Caim. Aí é. Ele tem a genética Mas da deixa eu mãe ver aqui, ó. Foram e a criados. genética da Eva. Eva tinha maldade? Oh, Que maldade ela teve? ela não ouviu Satanás? Gênesis Ela teve 43. muito de bobeira, não teve maldade nela. Ela nunca quis condenar ninguém ali. Teve maldade em Eva, sim. Inclusive no Patriarcas e Profetas, David, só te respondendo, Ellen White fala assim que Eva queria estabelecer uma nova, como é que fala assim, uma nova, assim, uma elevada, ai gente, a palavra está na minha boca. Ela queria elevar mais o que estava. A existência, tá? Ellen White usa um termo lá que fala que Ela não estava satisfeita. na realidade, vamos supor, ela não estava contente com aquilo ali que ela era, tá? Ela por queria exemplo, algo mais. Né? algo mais, ela queria que Satanás ofereceu para ela. Aperfeiçoar seria Entendeu? a Gente, tem um termo, mas é ruim quando você esquece, né? Uma esfera, ele vai dizer assim, uma esfera de existência superior do que ela era ali, entendeu? Patamar. Então, o patamar de uma perfeição acima do que ela já Do que ela era. gozava, do que ela do tinha. que ela conhecia, Ah, do que ela era. Satanás ofereceu e ela aceitou. Então, de certa forma, tinha uma certa, né, de ser mais do que Deus tinha falado que era, né? Ela Mas não vamos passar ela não queria É, se o Carlos tinha uma submeter coisa pra à falar. obediência, né? Ela não queria ser obediente e se submeter ao que Deus determinava. Porque Satanás diz assim, você será igual a Deus. Exatamente, olha aí. Nossa, que proposta, hein? Já pensou? Mas será que ela estava Se alguém maquinando dissesse isso pra daí? Você vai ser igual a Deus. Eu não. A responsabilidade Pensou? de quem?
Mas ela estava maquinando isso daí, de repente aconteceu. Não, Olha, você vem David. devagar. Mas ninguém sabe quanto tempo durou a tentação. É. Ninguém sabe se foram Não é meses, descrito, né? se foram semanas, Se foi pouco, horas. assim, paulatinamente, o camarada veio e... Ninguém sabe quanto tempo durou isso aí. Oi, permissão. Entendeu? Na Meca, suas mulheres, ensina. Ouvi a minha voz, vós mulheres da Meca, escutar as minhas palavras, porque eu matei um homem por me ferir e um jovem por me pisar. Sim. Então era filho de Enoque. A gente está falando sobre maldição hereditária, né? O que acontece? Na lição foi falada que Salomão tomou as mulheres filhas de Amon e Moabe. Não é isso? Quem era Amon e Moabe? Amon e Moabe era filho de quem? Filho de Ló. Era filho de Ló com as filhas dele. Certo? E da onde que elas trouxeram todo aquele paganismo? Sodoma e Gomorra. Então o negócio caminhou até para o dia de Salomão. Aquela descendência de Amon e Moabe eram pessoas perversas. E Salomão vai lá e toma mulheres da família deles, que trouxe toda aquela idolatria para ele também. Então, para ver como é que o negócio caminha mesmo, né? Aquele negócio fala assim, meu pai era católico, eu sou católico também, não tem isso? Mais ou menos por aí, né? Mesmo que esteja errado, eu vou caminhar aí. Isso. Vamos dar sequência aqui, irmãos. Hebreus 1,4 fala que Jesus lhe daria o mais excelente nome. Que nome é esse? Né? Seria o nome do Pai. Está lá em Êxodo 23, 20. Que o Filho traria o nome do Pai. Certo? E herdou também a vida do Pai. João 5, 26. Certo? É interessante essa questão da vida de Jesus. João 5, 26. Pode ler João 5, 26. Já leu 5, 26? Não, eu li ali, ó. Vamos ler João 5, 26. Achei, A vida do Pai. Tá perto. 5, 26. Porque como o Pai tem a vida em si mesmo, assim deu também ao Filho ter a vida em si mesmo. Deu a vida, né? Porque se Jesus fosse Deus, no sentido da palavra, ele não precisaria que alguém desse a vida por ele, né? Ele teria a vida por si mesmo. Mas a Bíblia, ele disse, né, que foi o Pai que tem, como o Pai tem a vida em si mesmo, deu também a vida para o Filho, né? Colossenses 2,9, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E Colossenses 1,19, porque foi do agrado do Pai que nele habitasse toda a plenitude. Certo? Que Jesus tem toda a plenitude da divindade, mas essa divindade, vamos dizer assim, que Jesus tem, foi o Pai quem concedeu. Tá? Que todas as coisas Cristo recebeu de Deus, Ellen White diz o desejado de todas as nações. Mas recebeu para quê? Para dar, assim nas cores celestes, em seu ministério por todos os seres criados, através do amado Filho, flui para toda a vida do Pai. Interessante que é um texto que Ellen White fala assim, que se hoje nós temos alimento para nós comer, isso aí nós devemos ao sacrifício de Jesus. Tudo. Se nós respiramos, se nós vivemos, se nós nos alimentamos, tudo nós devemos ao sacrifício de Jesus. É através dele, é por ele. Tudo Né? por Se ele. fosse o sacrifício dele, se Satanás acabava com o segundo de 2 minutos. Mata tudo. Mas já está acabando, meu irmão, sei, né? Está acabando, mas com a intercessão de Deus, né? Que Deus não Eu deixa. sei, mas é porque Deus está segurando lá, né? Sim. E em favor de quem? De alguns poucos que querem uma vida melhor, né? Irmãos, nós vimos então a respeito de Jesus que ele mesmo disse que ele era o Filho, tá? Claramente. Agora, o Pai, qual é o testemunho
filho amado? Está lá em Mateus 3, 17 e 17, 5. Então uma voz dos céus disse: este é o quê? Meu filho, em quem me comprazo, em quem me agrada. Tá? Então o próprio Pai disse que Jesus é o Filho literal. Mas era um filho só na terra ou já era um filho nos céus? Com certeza, não sei. Nos céus, tá? Filho literal mesmo, né? Mesmo antes da encarnação de Jesus, ele já era o filho nos céus. Tanto é que o pai e o filho, só que fazia parte do conselho. Dos concílios, né? Exatamente. O ataque de Satanás. Agora que sabemos a verdade que Jesus é realmente o Filho de Deus desde a eternidade, vamos detectar a falsificação do diabo. Você sabia que o diabo é um teólogo? A pergunta. Ele é um bom teólogo. Ele tem muitos estudantes em muitas universidades que também são teólogos. Então o diabo conhece a Bíblia muito bem, muito melhor do que você e eu. Então vamos ver a partir da Bíblia a teologia do diabo sobre o Filho de Deus, porque ele tem uma teologia que é diferente da Bíblia. Mateus 4, 3 ao 6. Olha a pergunta que Satanás faz para Jesus no deserto. Olha a pergunta que ele faz. E quando o tentador aproximou-se dele, disse: se tu és o Filho de Deus. Olha a pergunta que Satanás fez. Quis desacreditar que Jesus era o Filho de Deus. Ele disse: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem pães. E outro texto diz: e disse-lhes: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui para baixo. O ataque de Satanás foi no que, Carlos? Foi na pessoa dele, como filho de Deus. Como filho, quis desacreditar a filiação de Jesus. Botar em dúvida. Colocou em dúvida: se tu és o Filho. Porque hoje as pessoas também acreditam nessa teologia de Satanás, que Jesus não é o Filho mais. Tá? É o que aconteceu com a igreja Por isso que adventista. fala que ele é um anjo que é um pouco superior. Então a teologia da serpente é questionar o fato de que Cristo é o Filho de Deus. E este fato, os anjos caídos queriam obscurecer que Cristo era o Filho unigênito de Deus e chegaram a considerar que não deviam consultar a Cristo. Está lá na meditação de Ellen White de 1980, Este Dia com Deus. Ela diz que os anjos começou a questionar se Jesus era realmente o Filho de Deus no céu. Olha que coisa. E aí a partir daí começou a não consultar mais. Colocou em xeque, né? Porque quando Deus trouxe à existência os anjos, Jesus já existia. Então eles não viram de onde que ele veio, ou como que é isso, né? Então eles poderiam dizer: Jesus é um ser criado também como nós. Jesus ele foi o primeiro, Né? Então colocaram em xeque. Então os anjos que eram leais e sinceros procuraram reconciliar este poderoso rebelde à sua vontade de seu Criador. Mostraram-lhe claramente que Cristo era o Filho de Deus, existindo com ele antes que os anjos fossem criados. Meditação matinal de 1992. Ellen White diz que Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito, não um filho por criação, como foram os anjos, nem um filho por adoção, como é o pecador arrependido, mas o Filho gerado na expressa imagem da pessoa do Pai. Jesus, a expressa imagem do Pai. Eu pergunto para os irmãos: alguém algum dia viu o Pai? A Bíblia fala assim: ninguém viu. Nós não podemos, que nós seremos fulminados pela glória de Deus, como que nós. Lá em 1 Timóteo 6, verso 4, fala assim: aquele que habita na eternidade tem ele só a luz inacessível, a quem nenhum dos homens viu. Ninguém Ninguém nunca pode ver. Ninguém nunca viu o Pai. Nunca. Aí você fala: mas Moisés viu Deus pelas costas. Não. Certo? As costas não é Não ver. viu a pessoa do Pai. Vamos ler João 5,37? Jesus vai responder essa questão aí.
João 5, verso 37, irmãos. Versículo 37. E o Pai que me enviou, ele mesmo testificou de mim. Vós nunca ouvistes e a sua voz, nem vistes o seu parecer. Nem viu Como é que- a voz. Como Jesus falou? Pode ler de novo? Versículo 37, fala assim, ó. E o Pai que me enviou, ele mesmo testificou de mim. Vós nunca ouvistes a sua voz, nem vistes o seu parecer. Nunca ouviram a sua voz e nem viste a sua forma. Tá? Ao parecer, mas algumas Bíblias dizem forma. Ninguém nunca viu o Pai. Por isso que Jesus é a revelação do Pai. É Timóteo 6, Ah, 6. Jesus é a revelação do Pai. E olha o que diz o Espírito de profecia. Desde a eternidade havia uma completa unidade entre o Pai e o Filho. Eles eram dois. Não era a mesma pessoa, eram dois. Mas muito perto de serem o quê? Idênticos. Tá? Uma vez eu perguntei para a pastora Adelaide a respeito disso daí. Falei assim, pastora Adelaide, a imagem de Jesus antes da criação era a mesma depois? A imagem de Jesus antes da encarnação era a mesma depois da encarnação? O que os irmãos acham? Jesus tinha uma imagem no céu, não tinha? Com certeza. Tinha uma forma? Com certeza. Tinha. Era a mesma forma depois da encarnação? Não, a encarnação era uma, depois que ele encarnou, que subiu para o céu, era outra. No céu, ele tinha uma forma e uma imagem. Na terra, era a mesma imagem no céu? Era outra. Eu acho que era outra. Essa é Porque 56. aqui ele era homem, né? Homem, né? Eu não sei, é a minha Acho que não. concepção. É um questionamento. É. Isso aí é Eu não sei, irmãos. Eu Você acha que é a particularmente mesma que sim. que é a mesma, Eu acho que mesma sim. forma? Eu acho que sim. O que mudou, agora o que mudou foi depois da glorificação, depois da morte. Aí mudou a imagem de Jesus. Sabe por quê? E mudou. Porque nunca, vamos raciocinar, ninguém nunca viu o Pai, certo? Jesus, a expressa imagem do Pai. Jesus era a foto do Pai. E Ellen White diz que eles eram quase idênticos, hein? Quase idênticos. O Pai ninguém nunca viu. Jesus é a foto do Pai. E quando diz que Jesus foi revelado aos homens, não seria essa imagem? Ninguém nunca viu o Pai. As pessoas poderiam ver o Pai através de Jesus. Eu penso que tinha, não sei. É uma conjectura. Eu acredito que a imagem de Jesus na terra era a expressa imagem do Pai. Como Ele fala Paulo assim, diz. ele fala assim, quem me vê a mim, vê o Pai. Exato. Então era a imagem na eternidade. A imagem de Jesus na terra era a imagem na eternidade. Sem a glória, né? Ele vai ser Certo. igual a gente. Sim, é Só a diferença é que vai ter Agora, o O que acontece? Não, agora Depois, vai ter os Talvez tenha um corpo sofrido, porque sem a glória. Isso não vai apagar eu já vou te mais. responder. Agora, irmãos, olha que curioso. Do sacrifício. Depois da morte, depois do que Jesus ressuscitou, os irmãos percebem que a imagem dele já não era mais a mesma. Por quê? No caminho de Emaús, os discípulos não conhecem mais ele. Ele no caminho de Emaús, ele não está junto com os discípulos? Está caminhando junto. Está caminhando junto e conversando, e os discípulos não percebem que era ele. Por quê? Mas é por causa da incredulidade, não é? Não, irmão, por causa da imagem mesmo dele. Por Na causa da ressurreição, Certo. Maria Madalena Tudo da terra, Maria não reconheceu ele. Exato, na ressurreição Maria já não conheceu. Ela pergunta o que fizeste Ah, com esse é. Isso. A imagem Pensando que dele ele era mudou. um jardineiro, né? Tá? Ela pergunta o que fizeste com o Senhor. Exato. Então, algo mudou. Mudou ou voltou a ser igual era do céu? Não voltou a ser mais como era. Ou Saiu voltou do a ser? Acredito que não. Você sabe por quê, David? Ellen White fala que Jesus vai carregar a humanidade por toda a eternidade. O que acontece? Depois da ressurreição, Jesus está no céu em carne.
tá? Não em espírito. Eu já até falei aqui para os irmãos isso aí, né? Que as pessoas acham que Jesus está no céu hoje como um ser espiritual. Ele não está. Ele está como homem. Paulo diz, não é isso? Há um só mediador entre Deus e os homens, a saber, Jesus Cristo, homem. É um mediador humano, tá? É um sacerdote humano. Não é um ser espiritual. É um homem como eu e você, que ele está lá nos céus. Tem que ser porque ele tem que interceder por nós, então exatamente. como ele seria espírito, né? Não tem como ser espírito. Irmã Vera, isso é uma coisa tão desconhecida hoje, que eu encontrei um adventista lá em Ribeirão e falei assim para ele: irmão, eu quero te fazer uma pergunta. Jesus hoje está onde? Ele falou assim: no céu. Eu falei assim: irmão, está em carne ou está em espírito? Ele falou: em espírito. Olha, tá vendo como é que muda tudo? Jesus não está no céu como espírito, tá? Se disser que está como espírito, nós vamos partir para o espiritismo, tá? Então, está como homem, está em carne, certo? Então a imagem dele, eu creio que não é mais a que era antes da encarnação, tá? Particular. Bom, vamos dar sequência aqui. Lá na Review, mas enquanto a palavra de Deus fala da humanidade de Cristo quanto aqui na terra, ele também fala decididamente a respeito da sua pré-existência. A palavra existia como um ser divino, mesmo como o Filho eterno de Deus, em união e unidade com o Pai. Desde a eternidade ele foi o mediador do pacto, aquele em quem todas as nações da terra, judeus e gentios, se a tua aceitou, foram ser abençoados. Está muito ruim essa tradução aqui, viu? Bom, desejou a todas as nações, na parte 51. A dedicação do primogênito teve sua origem nos tempos primitivos. Deus prometera dar o primogênito do céu. O primogênito do céu. O que é primogênito? Alguém sabe responder? É o primogênito. É o primeiro. O primeiro gerado da sua espécie. Isso. O primeiro ser da mesma espécie, né? O primogênito do céu, né? A respeito de Cristo. Agora, o que Satanás tem feito com isso? Né? Deturpar a mente das pessoas que Jesus não é mais o Filho de Deus. Tá? Aqui está o Alcorão, o livro sagrado. Tá? O que os muçulmanos pensam a respeito de Jesus? Eles disseram: o misericordioso teve um filho. Você já disse uma blasfêmia. Os céus estão prestes a quebrar, a terra está prestes a rasgar em pedaços e as montanhas estão prestes a desmoronar. Porque eles afirmam que Deus, o misericordioso, teve um filho. Está no Alcorão. Tá? Não é condizente com o misericordioso e que ele deveria gerar um filho. O Alcorão diz que é uma blasfêmia dizer que Deus tem um filho. Que gerou um filho. Diz lá, você já disse uma blasfêmia, que Deus tem um filho. Isso é teologia de Satanás. Tá? Então os muçulmanos dizem o quê? Que Deus não tem um filho. É essa a teologia de Satanás. Tá? Os ensinos da nova era, né? Da nova ordem mundial, que tem feito com as igrejas. Olha algumas fontes. Do livro The Lost Teachings, as igrejas mudaram tudo ao redor. Eles pensam que Jesus é o Filho unigênito de Deus. Olha aí, a teologia de Satanás. A declaração que eles dizem que as igrejas pensam que Jesus é o Filho unigênito de Deus. Outro texto aqui, que Jesus não é o Filho unigênito de Deus, enviado à terra para morrer pelos nossos pecados. Né? Então, vocês vejam bem, muitas literaturas que deturpam isso aí. Então Jesus, no pensamento da nova era, não é o Filho de Deus, ele é Deus mesmo. No mesmo sentido que você é Deus e eu sou Deus também. Porque a nova era prega isso, que nós somos Deus. Se não é uma blasfêmia, a pessoa pensar que é Deus. Isso que é blasfêmia.
Mas eles, a nova era também, tudo, a árvore, né? Tem Deus, tá? Tudo tem Deus. É Deus, eles falam. Aquela questão do yin yang, né? É. Eu vou falar do yin yang. Então, lá no Patriarcas e Profetas, fala assim que aqui o apóstolo indicou uma das mais assinaladas características dos ensinadores espíritas. Eles se recusam a reconhecer a Cristo como o quê? O Filho de Deus. O Espiritismo, Jesus não é um Filho de Deus. Ele é um Espírito evoluído, tal, né? Então, com relação a tais instrutores, o amado João declara: quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? E o anticristo é aquele que nega o Pai e o Filho. Certo? Se tem, por exemplo, a Trindade nega o Pai e o Filho. Isso aí é o ensinamento do anticristo. Certo? Porque se o Pai é Deus, se Jesus é Deus, se o Espírito Santo é Deus, certo? Eles estão negando o Pai e o Filho. Certo? Porque Jesus é o Filho, o unigênito de Deus. Né? E qualquer que negue o Filho também não tem o Pai. Está negando o Pai. Está negando o Pai. Tá? Talvez você pense, bem, isso é o Islã, eu não sou muçulmano. Esse é o pensamento da nova era. Eu não sou uma pessoa da nova era. Vejamos alguns exemplos em algumas igrejas em relação à teologia de Satanás sobre o Filho de Deus. A teologia de Satanás da Igreja Adventista. Tá? Está lá no livro Understanding the Trinity, não é isso? Ó a declaração da Igreja Adventista a respeito do Filho de Deus. A relação Pai e Filho na divindade deve ser entendida em um modo metafórico, não no sentido literal. Olha que a Igreja Adventista está pregando, que Jesus não é o Filho de Deus literal. Tá? Então a Igreja Adventista já abraçou a teologia de Satanás também. E eles falam que o Espírito Santo é a mãe. O Espírito Santo é a mãe? É a mãe. Pastor Samuel Ramos fala. Fala. Tá no site dele, apocalipserevelado.com. É da Igreja Adventista? Ele fala que ele é a mãe. Porque eu não quero me sujar mais. Olha, agora uma outra declaração da Review, na revista Adventista. Um plano de salvação foi englobado no pacto feito pelas 3 pessoas da divindade. Para erradicar o pecado e a rebelião no universo e para restaurar a harmonia e paz, um dos seres divinos aceitou o papel de pai. Olha, e outro o papel do filho. Quer dizer que foi um teatro, né? Então nós 3 aqui, no teatro, falou assim: ó, então eu vou ser o pai, você vai ser o filho, e ela ali vai ser o Espírito Santo, né? Teologia de Satanás, meus amados. Tá? Senhor. Aqui também outra declaração. A filiação de Jesus, no entanto, não é uma ontológica, mas funcional no plano da salvação de cada membro da Trindade. Ele aceitou um papel particular. Quer dizer que Jesus aceitou ser filho. Não é que ele era filho na eternidade, não, ele aceitou. Não que ele foi gerado. Foi gerado. Ele foi 2 a 1. Então, irmãos, vocês vejam bem onde que nós vamos parar. Com tanto engano, com tanto erro, né? Então nós devemos dar graças a Deus por um dia nós temos conhecido essa verdade, né? Aliás, estarmos com o lugar desse povo aí. Oi? Você imaginou onde vai ficar o lugar desse povo quando Deus fazer o julgamento? Senhor, porque eles são responsáveis, né?